No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, ato da CUT e centrais contra os juros altos reforça a luta para derrotar Bolsonaro. O ato aconteceu em frente à sede do Banco Central em São Paulo nesta terça-feira para denunciar a política econômica de Bolsonaro e a alta da Selic. Sindicalistas também prestaram apoio à greve dos motoristas que aconteceu ontem e a solidariedade a Dom e Bruno, desaparecidos desde o último fim de semana. E ainda, pobreza, inflação, desemprego e queda de renda, as heranças malditas de Bolsonaro. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Contra as altas taxas de juros no Brasil, a Selic, e contra a carestia, a CUT e as centrais sindicais Força Sindical, UGT, NCST e CTB realizaram um ato na manhã desta terça-feira, dia 14, na Avenida Paulista, em frente à sede do Banco Central, onde acontece nesses dias, ontem e hoje, a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que deve anunciar mais uma alta da taxa ainda nesta quarta-feira. A Selic deverá passar dos atuais 12,75% ao ano para 13,25%. Em um momento de crise econômica aprofundada, desemprego que atinge mais de 11 milhões de trabalhadores e a taxa de inflação que está há 9 meses seguidos acima dos 2 dígitos, aumentar a Selic significa estrangular ainda mais a já trágica condição econômica dos brasileiros, em especial os mais pobres, que são os mais impactados pela disparada dos preços. Mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome hoje no Brasil, metade das mulheres não sabe o que vai dar para o filho comer amanhã, o Brasil produz muitos alimentos e o povo passa fome. Esses foram alguns dos fatos citados pelas lideranças sindicais na Avenida Paulista. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, no ato falou sobre o que representa o aumento da taxa de juros. E esse ato é um ato muito importante nesse dia, porque todos nós aqui deixamos claro, esse ato é contra o Bolsonaro, Paulo Guedes e seu governo de morte e de destruição. Cada 1% que aumenta a taxa de juros é quase 40 bilhões que transfere do povo mais pobre por ano para o sistema financeiro. E aí diz que não tem dinheiro para reajustar o salário dos condutores, diz que não tem dinheiro para reajustar o salário dos funcionários públicos, corta recurso da saúde, e aí falta remédio para o povo nas UBS das cidades, corta recurso da educação e, numa canetada, Bira transfere 40 bilhões para o sistema financeiro. E aí o nosso povo sofrendo, é só olhar, família inteira dormindo na calçada, o desemprego chegando em cada família. Portanto, a gente não pode ficar calado, a gente tem que fazer muita luta. Juruna, Patá, os companheiros aqui, Adilson, muita luta e luta conjunta, porque o momento é muito difícil, agora não tem saída para nós se não for a luta. Além de Sérgio Nobre, várias lideranças sindicais dialogaram com as centenas de pessoas presentes sobre os prejuízos para o Brasil por causa da alta taxa de juros, explicando que à medida em que sobe a Selic, tudo fica mais caro, inclusive a cesta básica. Ou seja, o aumento da taxa, que segundo o governo é para conter o consumo e, consequentemente, segurar a inflação, além de não resolver a questão dos preços altos, ainda está impedindo que mais brasileiros consigam colocar comida na mesa. Com menos consumo, a produção é afetada e a medida ainda vai gerar mais desemprego. A medida, quando a gente fala, o aumento dos juros, Sérgio Nobre explicou o que colocou o Brasil nessa situação, que foi o individualismo das pessoas. E não tem saída se não for o contrário, se não for a luta e a solidariedade do nosso povo, que é a marca da classe trabalhadora brasileira. Bom, ontem, paralelamente a esse ato na Avenida Paulista, um outro ato também foi realizado, só que em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, no centro velho da cidade, onde as ações da Eletrobras foram colocadas à venda. É um governo entreguista de destruição, porque agora, nesse momento, tem um ato também dos eletricitários aqui do estado de São Paulo, lá na Bolsa de Valores, porque eles estão vendendo as ações da Eletrobras, privatizando a Eletrobras, entregando para a empresa estrangeira, para o sistema financeiro, o nosso sistema elétrico. E o povo, com isso, vai pagar mais caro a energia elétrica. Hoje o povo tem que escolher se ele paga a conta de luz ou se ele come, para vergonha do nosso povo brasileiro. Até Bira estão vendendo botijão de gás em 3 parcelas.
porque o povo não consegue comprar o botijão de gás. É uma vergonha isso. O dia foi movimentado e de luta para a classe trabalhadora essa terça-feira, né? Que amanheceu em São Paulo com a greve dos condutores, os motoristas de ônibus da capital paulista que cobravam reajuste de 12,47% e que enfrentavam resistência do setor patronal, que, conforme lembrou o presidente da CUT na Avenida Paulista, deixando claro que o contra a alta dos juros também teve, que o ato contra a alta dos juros teve também esse objetivo de solidariedade à categoria, né? O presidente da CUT ressaltou ou prestou solidariedade à greve que aconteceu ontem. Na verdade, ontem, no fim da tarde, ainda acabou acontecendo um acordo e a promessa da prefeitura de liberar recursos para que o aumento seja concedido aos motoristas de ônibus de São Paulo. As lideranças sindicais ainda manifestaram solidariedade ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, desaparecidos desde a manhã do domingo na Amazônia. Queremos manifestar indignação com o tratamento que está sendo dado à família de Dom e Bruno, disse o Sérgio Nobre. Vamos ouvir. E nós estamos aqui, queremos manifestar nossa indignação com o tratamento que está sendo dado à família do companheiro Dom e Bruno, que desapareceram na Amazônia. Todos os indícios mostram de que eles foram vítimas de grileiro de terra, que agora se arvoraram por conta do Bolsonaro a invadir terra indígena, não respeitar a demarcação, madeireiro clandestino e a falta de empenho em apurar a morte dos companheiros que têm uma vida dedicada à proteção da floresta, aos povos originários, para que um dia os filhos dos nossos netos possam ir à Amazônia e ver uma das regiões mais lindas do planeta. O descaso com a apuração mostra aquilo que a gente vem falando. Bolsonaro autorizou as milícias a atuar na periferia, matando a população pobre e também os criminosos tomando conta da Amazônia. Nossa solidariedade à família e nosso repúdio, e exigimos esclarecimento. O Jornal da CUT agora fala sobre a trágica herança de Bolsonaro que ele vai deixar para esse país, né? Há 6 meses do final do mandato, como presidente da República, os brasileiros já convivem com as mazelas da enorme herança maldita que a gestão de Bolsonaro vai deixar. O legado de Bolsonaro para a população, além da reforma da Previdência, é a volta da fome, mais pobreza, maior queda de renda desde 2012, quando o IBGE passou a realizar uma pesquisa chamada Rendimento de Todas as Fontes. Em 2012, a renda média dos brasileiros era de R$ 1.454. No ano passado caiu para R$ 1.353, menos 4,5% no total, atingindo principalmente os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres, que sentem mais o peso da inflação e do desemprego sobre os seus rendimentos. A média, né, foi menos 4,5%, como a gente disse, só que atinge os mais pobres. Os mais pobres é que têm as maiores quedas na renda, né? De acordo com a pesquisa, todos que se encontram entre os 50% mais pobres tiveram queda de rendimento, mas quanto mais pobre, é o que a gente está dizendo, maior a queda. Então, o grupo dos 15% mais pobres, a queda foi de quase 33%. O grupo entre 20% a 30% mais pobres, a queda foi de 16%. Já para o grupo de maior renda, para os grupos de maior renda, a perda anual foi menor. Por exemplo, 1% mais ricos do Brasil, a queda foi de 6,4%. Diferente dos 33%, né, dos 15% mais pobres. Bom, e diferente do governo Bolsonaro, que reduz o papel do Estado e deixa um legado de mais miséria, os governos do PT fortaleceram o papel do Estado e deixaram um legado de prosperidade, emprego decente e milhões de pessoas ascendendo das classes D para C e da C para B. Acabaram com a fome, aqueceram a economia. Quem diz isso é o economista Márcio Postman. Ele diz que a ideia dominante no país de que sem o Estado, com o mercado privado atuando, haveria mais emprego, mais renda e menor inflação, essa ideia se mostrou totalmente eficaz. A crítica de Postman vai além. Ele diz que as tragédias provocadas pelo desemprego, que atinge 11 milhões de pessoas, pela fome, que aflige 33 milhões de brasileiros, pela inflação alta, queda de renda, tudo isso poderia ter sido evitado se o governo Bolsonaro não rezasse pela cartilha de que o Estado é o maior responsável pela corrupção, que gasta mal e que, portanto, justificaria a superação dos problemas que o país passa ao retirar os investimentos públicos. Os fatores mais determinantes dessa herança que o governo Bolsonaro vai deixar e que precisam ser revistos são a política de preços da Petrobras,
que alimenta a inflação, o fim da política de estoques agrícolas que mantinham equilibrados os preços dos alimentos, mesmo na época de entre-safra, e a volta do papel dos bancos públicos como indutores da economia, como o BNDES, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, que hoje atuam mais como bancos privados. Resultado de tudo isso, diz o Márcio Postman, é o que a gente vê. Aumento do desemprego, da inflação, empobrecimento dos brasileiros. O mercado privado foi incapaz, como já era esperado, ele diz, de promover sozinho o crescimento econômico. Ainda segundo o economista, o diagnóstico da economia nos governos do PT mostra que as ações em que o Estado era envolvido fazia parte da solução do problema, não era o centro do problema, como acredita a atual gestão. E a explicação dele é a seguinte: vivemos numa economia capitalista, não há condições do Estado fazer tudo, mas ao realizar investimentos, como Minha Casa Minha Vida, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, entre outros, as gestões petistas estimularam as empresas a realizar grandes obras e a contratar mais trabalhadores. O governo investiu, mas quem ergueu moradias foram empresas privadas. O mesmo ocorreu com outras obras. E ele diz ainda, o Márcio Postman, que o Estado teve um papel importante, mas não determinante, porque comandou a iniciativa de investimentos. Assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.